Oi! Mais uma quarta-feira, mais um vídeo nesse canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mudanças no estilo de maquiagem, sobre mudanças nos gostos da gente, sobre mudanças no geral. Então roda a vinheta e vamos começar o vídeo. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Como eu disse, nós vamos falar sobre mudanças. Por que eu resolvi falar sobre isso? Eu tava vendo hoje os primeiros vídeos do canal, né? Faz um pouquinho mais de um ano que eu comecei esse canal. E um dos primeiros vídeos foi um vídeo onde eu demonstrei, né, como que eu preparava a pálpebra, né, pra começar a fazer o olho. Porque assim, a maioria dos vídeos que eu ensino técnicas de olho, eu já apareço com a pálpebra e a sobrancelha preparadas para adiantar um pouquinho para o vídeo não ficar muito longo. E aí eu percebi que eu mudei um pouco essa técnica, né? Então eu resolvi falar um pouco sobre isso também. Então primeiro eu vou mostrar o que eu mudei nessa técnica e depois vamos falar sobre algumas outras mudanças, tá? Bom, como a técnica de fazer, né, a preparação de pálpebra ajeitar a sobrancelha, alguma coisa muito simples, não tem muita coisa o que mudar, né? Como eu fazia? Eu preenchia a sobrancelha, né, com sombra, pastinha, gel, seja lá o que for, e depois eu fazia a preparação da pálpebra. Pegava um pincel de corretivo e contornava então a sobrancelha feita. Hoje eu faço exatamente ao contrário. Eu faço a preparação da pálpebra primeiro, pode ser tanto com corretivo líquido, corretivo cremoso ou um próprio primer de olho daqueles com cor, né? Hoje eu vou usar esse primer de olho com cor, que a gente aplica ele totalmente, né, todo na pálpebra. E aí ele já pega, tá vendo? Ele pega, borra um pouquinho na sobrancelha, mas não tem problema. Uniformiza toda a pálpebra, esses primers eles já ajudam a fixar a sombra e uniformizam o tom da pálpebra. Depois eu espalho ele com uma esponjinha, como eu fazia antes com o corretivo. Ou, se for corretivo também, como eu faria com qualquer produto que eu estivesse aplicando aqui, para não ficar uma camada muito grossa. E aí, depois de feito isso, então, que eu venho preenchendo a sobrancelha. Hoje eu vou fazer com sombra, mas a forma como eu preencho a sobrancelha, né, quer dizer, a forma, né, o produto que eu uso para preencher a sobrancelha, não importa. Seja sombra, pastinha, gel, lápis, o que for, eu faço depois de uniformizar a pálpebra. Agora a forma é sempre a mesma, sempre eu começo daqui, né, onde a gente tem um pouquinho mais de pelo, pro final, sempre seguindo o desenho natural da minha sobrancelha. Primeiro o contorno de baixo e depois o contorno de cima. E aí depois eu preencho o meio esfumando já isso aqui. E com o restinho de sombra, o produto que tiver, eu faço o começo da sobrancelha, que geralmente é mais clarinho e a gente usa menos produto. E esfumo com um pincelzinho de sobrancelha. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu inverti a ordem dos produtos. Antes eu preenchia a sobrancelha primeiro e depois fazia esse contorno aqui, bem retinho, com o pincel bem firmezinho, delimitando a sobrancelha. Por que eu inverti? Porque a diferença é pouca, mas eu sinto uma diferença. Quando eu desenho a sobrancelha primeiro e depois passo o corretivo, ou seja lá qual for o produto, eu sinto que ele fica mais marcado, o desenho da sobrancelha. Assim ela fica um pouquinho mais esfumada e dá um aspecto um pouco mais natural. E eu prefiro esse aspecto mais natural. É errado fazer do outro jeito? Não, é simplesmente uma questão de gosto. As duas formas são corretas, as duas formas preenchem, uniformizam e preparam a pálpebra corretamente do mesmo jeito. Aí é só uma questão de gosto pessoal e às vezes os gostos da gente mudam no decorrer do tempo e a gente muda a forma de fazer. Então, um dos motivos de eu querer falar, né, a respeito dessa mudança, apesar de ter sido uma mudança simples, né, teve outras mudanças que eu percebi, né, assistindo os primeiros vídeos do canal. Por exemplo, eu vou passar aqui a base, né, por exemplo, na época eu usava bastante base mate, hoje eu já prefiro usar uma base mais hidratante. Inclusive aqui na parte de cima, eu contorno com a própria esponjinha, ó, bem de leve, tentando não pegar muito na sobrancelha. E se pegar, depois eu venho
faço o pedacinho que pegou, pra não ficar mesmo marcadão a sobrancelha. Então, essa é outra mudança, né? Eu tenho preferido usar bases mais hidratantes, com esse acabamento mais glow, com esse viço, né? Esse brilho mais natural na pele, do que as bases com acabamento mate. É lógico que uma base dessa a gente precisa pôr um pouquinho de pó, porque senão ela fica no toque, a gente fica sentindo, ela fica transferindo na mão ou em qualquer outra coisa que a gente encoste. Mas mesmo assim, mesmo com um pouquinho de pó, ela continua com esse viço. Eu tenho preferido esse tipo de base. Outra coisa que eu não usava também no começo do canal, até fiz um vídeo falando, né, que não usava muito, era corretivo para iluminar a área dos olhos. Eu fazia iluminação com base. Hoje eu já tenho feito essa iluminação com corretivos hidratantes, por causa das linhas de expressão, tá vendo? Eu passo pouco, mas passo. Da mesma forma, assim, e selo com pouco pó. Porque eu senti um aumento nas minhas linhas de expressão. Então, quando eu passo base, se eu passar base mate, a base mate vai marcar. Se eu passar a base uma camada muito grossa de uma base mais hidratante, eu vou precisar de pó para selar. Um corretivo hidratante, mas não muito cremoso, ele vai precisar de pouco pó para selar e vai marcar menos. Então, eu tenho usado, nem sempre, eu faço muita maquiagem sem corretivo, sem nada, mas quando eu quero fazer uma iluminação, eu uso um pouquinho de corretivo, sim. Então, são algumas coisas que eu mudei no canal no decorrer desse ano. Algumas outras coisas que mudaram foi o cenário, que a gente colocou luzes lá atrás, né, que não tinha. Os primeiros vídeos eu gravei com a parede, na sala normal, né, que eu tinha. Inclusive eu pretendo fazer um vídeo mostrando como eu montei o cenário, iluminação e todas essas coisas, né, mas isso vai ficar para um outro vídeo. E então, o porquê que eu resolvi falar um pouco sobre essas mudanças, né? Enquanto isso eu vou dar uma finalizada na pele enquanto eu falo isso. Eu resolvi falar um pouco sobre essas mudanças porque eu estava assistindo um vídeo de uma menina que eu acompanho já faz algum tempo, e eu vi ela comentando nesse vídeo que ela não gostava muito de tal coisa, né? Nem lembro mais qual foi a técnica, acho que ela falou que ela não gostava de contorno, alguma coisa assim, né? Que ela não estava fazia quase contorno nos vídeos porque ela não gostava muito de usar contorno. E aí teve um comentário no vídeo de alguma seguidora que criticou, né? Falou assim, nossa, né? Justo você, né? Que uns vídeos pra trás aí, né? Um tempo atrás falou que, né, adorava contorno, fez propaganda de um pó de contorno tal, falou que ficava lindo e não sei o que e tal. E aí ela tava se justificando e falando que ela não gostava, né? Que sim, ela mudou um pouco, né? O gosto dela, que ela tava preferindo agora fazer maquiagem sem contornos e tal. Ela tava se sentindo melhor usando maquiagens mais naturais, sem peles mais leves e tal, que ela tinha mudado um pouco os gostos dela. E as pessoas estavam criticando, falando que ela tinha feito falando daquele pó de contorno naquela época só porque era publi e coisa e tal. Eu não sei se foi ou não foi, mas independente disso, as pessoas têm o direito de mudar de opinião, mudar os gostos e tá tudo certo, né? Eu preferia antes maquiagens, por exemplo, eu via minhas maquiagens no começo, quando eu comecei a maquiar, eram maquiagens mais clássicas, com sombras tradicionais e esfumados tradicionais. Hoje eu curto bem mais uma maquiagem colorida, com cores chamativas e que apareçam e bastante brilho e tal. E a gente muda e não tem nada de errado com isso. E nem por isso essa técnica agora é melhor que aquela ou aquela é melhor que essa. É simplesmente a questão de que as coisas a gente vai experimentando novas técnicas, vai experimentando novos produtos e aí aquele produto, de repente você vê aquilo e se apaixona por aquela forma de usar
e só. Então, às vezes as pessoas têm que entender, né, que nem tudo é a pessoa tá falando só pra ganhar dinheiro, pode, às vezes pode ser, né, mas a gente não sabe, a gente não tá lá, então gosto é gosto, né? Não tem, maquiagem é arte, eu já falei várias vezes aqui, e às vezes a gente faz aquilo que mais agrada. A gente ensina aqui algumas técnicas, algumas formas, e aí vocês assistem os vídeos e vão adaptando, né? Vão vendo vários vídeos, várias técnicas e vão adaptando ao gosto de vocês, né? Então aqui, ó, eu fiz uma pele bem simplesinha, né? Passei só blush, um blush cremoso, inclusive, né? Que tem se usado bastante agora, né? Tá bem alta usar blush cremoso e eu gosto, né? Não tem brilho, não tem nada, mas é um blush cremoso, ele fixa bem na pele e ele se funde com a pele e dá um ar bem natural. É outra coisa que não usava antes, né? A gente usava bastante blush em pó e usava o blush mais discreto. Outra coisa que eu quase não usava e tenho usado bem mais é o iluminador, né? O iluminador bem espelhado, aquele iluminador bem pá, assim, né? Que reflete, né? Fala assim que chega ao fusco, fala assim que é pra brilhar igual o sol, né? Isso é outra coisa que eu tenho usado bastante nos vídeos e não só nos vídeos, né? Apesar de que quando a gente sai de máscara, então não dá pra ver, mas eu gosto. Quando voltar a sair e puder usar sem máscara, eu vou continuar usando esse brilho todo aqui. Coisa que eu não usava antes, eu passava um iluminadorzinho bem suave e na ponta do nariz, por exemplo, era uma coisa que eu não passava, porque por ter pele oleosa eu achava que ressaltava a oleosidade. Eu passo um pouco e bem suave, só pra dar um brilhozinho mesmo. E assim é as coisas, a gente vai mudando as técnicas, a gente vai mudando os gostos e vamos adaptando. E vocês também, às vezes vocês assistem um vídeo e vão se adaptando a novas técnicas e não tem nada errado de mudar. Espero que vocês tenham gostado dessa explicaçãozinha, desse desabafo, desse bate-papo. Curtam esse vídeo, comentem aqui o que vocês estão achando, o que vocês estão achando da mudança do canal nesse um ano, desse crescimento, dessa evolução, e deixem seus comentários. Um grande beijo e até a próxima. Fire in my eyes, still counterclockwise. I dream of you all night.